Paz, meus amigos, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Vamos continuar falando sobre a volta do Senhor e se saberemos da estação da sua vinda. Pois bem, eu terminei o primeiro vídeo lendo com vocês o texto de Lucas, no capítulo de número 12, versos 54 e 56. Eu quero ler novamente. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o tempo da sua vinda. Então ele está dizendo àquelas pessoas que, se eles sabem discernir uma estação, um tempo de chuva ou um tempo que não haverá chuva, como eles não conseguiriam então entender o tempo da vinda do Senhor? Aqui fica claro que é perceptível o tempo final, o tempo da vinda do Senhor. Lucas 19:44 diz assim: e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Aqui o Senhor está falando do juízo contra Jerusalém, porque eles não conheceram o tempo. Se você acompanhou o primeiro vídeo, você está entendendo muito bem o que eu estou falando. As pessoas que não entenderão o tempo da vinda do Senhor, que não saberão do tempo da vinda dele, são os ímpios. É assim que diz o texto. Mas os sábios, aqueles que têm intimidade, que conhecem o Senhor, saberão o tempo, a estação da vinda do Senhor. Vamos ler mais alguns textos da palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler juntamente comigo o texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 1 ao 8. Preste muita atenção nesse texto, que eu tenho certeza que ele vai ser esclarecedor. Preste atenção no que Paulo diz à igreja que estava em Tessalônica. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Eu não sei se você conseguiu compreender bem, mas esse texto deixa claro que nós saberemos o tempo aproximado da vinda do Senhor. Só não saberá quem estiver em trevas. É isso o que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero ler com vocês mais alguns textos da palavra de Deus. Mateus, no capítulo 24, verso 45 ao 51, diz assim: quem é, pois... Mateus 24, verso 45 e 51, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo um dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Perceba que o texto diz que ele virá num tempo em que esse servo não saberá, quando esse servo se torna mau, um servo que se dá às coisas deste mundo. Quero ler mais um texto com vocês, que é o texto que está conectado a 1 Tessalonicenses 5:1, que é uma parábola, na verdade. Essa parábola está em Mateus 25, do verso 1 ao 13, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Essa palavra no grego, na língua grega, virgens, ela é mais aplicada a jovens moças. Olha o que diz o texto. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois bem, existe uma interpretação muito errada sobre essa parábola. Alguns pensam que essas virgens era a noiva. Isso não é possível. Por quê? Porque a noiva é apenas uma. Só há uma noiva. E todas essas mulheres? Eu quero explicar rapidamente a respeito do casamento daquela época e por que é que Jesus contou essa parábola. Pois bem, naquela época o noivo ele fazia o contrato com a noiva, com o pai da noiva. Os pais realizavam o contrato. E o que ocorria? Eles faziam esse contrato tem um nome de ketubá. Eles realizavam esse contrato e depois do noivo ceiar com a noiva, ele tomava vinho com a noiva e então ele partia para a terra do pai, as terras do pai. E nas terras do pai, distante, terras longínquas, ele preparava a casa, ele preparava o lugar para a noiva ser recebida. Quando ele ia para a casa do pai, ele começava a preparar as moradas, a moradia, o local de moradia, aonde ele iria habitar com a noiva. E depois, com o passar do tempo e com a aprovação do pai, quando o pai fiscalizava a casa e via que a casa estava pronta para receber a noiva, então ele voltava para buscar a noiva. Percebam que o noivo não sabia quando ele voltaria, porque ele dependia da autorização do pai. O pai, quem fiscalizava o imóvel e que via se tudo estava pronto para receber a noiva. Por isso que Jesus disse que ele ia preparar lugar, morada para nós, mas que ele, nem o filho, nem os anjos que estavam nos céus sabiam o tempo, apenas o pai. Quando ele disse isso, ele estava se referindo ao casamento que ocorria naquela época. Ele estava falando de um casamento, de preparar um lugar para nós. Nós sabemos que lugar é este. Agora, preste atenção Então Jesus foi preparar um lugar para nós, assim como o noivo. A história diz que o noivo voltava, mas antes dele voltar, ele enviava os amigos para gritar a noiva, para anunciar à noiva que o noivo estava vindo. Então a noiva já estava preparada para o casamento, mas ela pegava as suas roupas, as suas coisas para sair ao encontro do noivo. Agora percebam comigo que o noivo tinha uma comitiva
e a noiva também tinha a comitiva dela. Essa comitiva da noiva eram virgens, eram moças. Essas moças, elas tinham que ter algo para iluminar o caminho da noiva durante a noite. Esse é o caso dessa parábola, dessas 10 virgens. Essas 10 virgens, essas 10 moças, era o cortejo da noiva para o encontro com o noivo. É óbvio que aqui está falando sobre a entrada delas nas bodas, na festa de casamento que haveria do noivo com a noiva, que elas desfrutariam. Esse texto se refere a isso. Agora, percebam comigo que elas sabiam quando o noivo viria, mas o noivo tardou e por isso todas dormiram. Mas o texto não diz que a noiva dormiu. O texto não fala que a noiva estava dormindo, mas fala que essas 10 moças, elas dormiram. Algumas delas eram loucas e outras eram prudentes, mas elas sabiam o momento que o noivo chegaria. Outra coisa que eu queria explicar para vocês é a respeito do ladrão da noite. Segundo a cultura e segundo alguns estudiosos da cultura judaica, esse ladrão da noite não era bem um ladrão, o ladrão que nós conhecemos, esse que rouba, mas era aquele homem, aquele vigia que observava os sacerdotes no turno da noite no templo. Você sabia que o fogo do altar tinha que ficar aceso e um sacerdote cuidava do turno da noite, ele não podia dormir. Esse sacerdote, ele era vigiado por alguém que era conhecido como ladrão da noite. Essa pessoa então tinha que fiscalizar esse sacerdote. E se ele encontrasse o sacerdote dormindo, ele tinha que tirar as vestes sacerdotais, as vestes do sacerdote, e o sacerdote acordava nu. Por isso o texto em Apocalipse diz que ele virá como ladrão da noite, e para que nós não estejamos dormindo, para que nós não sejamos pegos nu. Repare comigo que todos esses textos que eu li no final, o texto de 1 Tessalonicenses, bem como essa parábola, fala sobre um sono, fala sobre estar dormindo. A palavra de Deus diz em João que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz é de jazigo, fala sobre uma dormência. É como se o mundo estivesse em um sono profundo no maligno. Quem dorme são as pessoas que foram convidadas para a festa, mas podem perder essa festa, mas a noiva não vai dormir. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra é que a noiva saberá o tempo da vinda do Senhor. Podemos não saber o dia exato, podemos não saber a hora exata, como diz o texto, mas o tempo, isso fica muito claro ao lermos esses textos todos que lemos. Que você possa reler esses textos na sua casa, que você possa estudar essa palavra e que o Espírito de Deus possa ampliar a sua visão a respeito da vinda do noivo. Deus abençoe grandemente a sua vida.